Deus é a perfeição suprema, o bem absoluto e a total felicidade. Mais um dia para a honra, glória e louvor do Altíssimo, mais uma oportunidade de buscarmos nos tornar pessoas melhores. Mais um vídeo para vocês. E o assunto de hoje vai ser a respeito do ritmo hipnótico. Ritmo hipnótico esse existente no livro Mais Esperto que o Diabo. Isso mesmo. Quem nunca leu esse livro, eu convido vocês a lerem porque é um livro extremamente incrível, com muito conhecimento aprofundado. Basicamente, esse livro fala a respeito, vou falar de forma superficial aqui, fala a respeito de uma entrevista ocorrida com o diabo. O entrevistador realiza questionamentos ao inimigo, buscando saber as formas que ele utiliza para escravizar a humanidade, as formas que ele utiliza para manter as pessoas num baixo estado vibracional, alienadas, transformando-as em NPCs, entendeu? Então, vamos buscar saber o que é esse ritmo hipnótico que tanto escraviza ou edifica as pessoas, beleza? Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Caio, o que é o ritmo hipnótico? Bom, primeiramente nós vamos desmistificar o significado destas duas palavras, ritmo e hipnótico. Basicamente, ritmo são todos os comportamentos padronizados ou repetitivos que você realiza. Por exemplo, um hábito. Um hábito são comportamentos que você realiza de forma padronizada no teu dia a dia. Todos os dias você almoça, janta, então são comportamentos rítmicos, comportamentos padronizados. Então, ritmo significa comportamentos repetitivos e hipnótico é tudo aquilo que leva a pessoa a um estado de sono ou uma sedação. A pessoa fica inconsciente. Hipnotizada é uma pessoa que entra em um estado de paralisia e fica sedado, fica inconsciente, fica dormindo, ok? Então, ritmo hipnótico significa comportamentos repetitivos que te levam à inconsciência, comportamentos padronizados que te levam à alienação. O ritmo hipnótico te deixa alienado, a alienação te deixa inconsciente e a inconsciência te transforma no famoso NPC, um matrixiano, pessoas inconscientes. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas estão dormindo, ok? Elas estão sedadas, elas estão se comportando de forma padronizada sem perceber, entendeu? Então as pessoas acabam se comportando de uma forma repetitiva, sem entender por que estão se comportando dessa forma, entendeu? Então isso é chamado de ritmo hipnótico. E essa arma, ela é utilizada pelo inimigo, pelo diabo. O diabo utiliza o ritmo hipnótico para escravizar as pessoas. As pessoas gastam toda a sua vida realizando comportamentos padronizados sem se questionar e sem pensar, entendeu? E o tempo passa, ela está sempre na mesma, se comportando de forma repetitiva e padronizada, ocasionando a falta de sucesso, ocasionando diversos problemas mentais, emocionais e espirituais também, ok? Veja bem, a Matrix te induz à alienação. O que seria essa alienação? O entretenimento, jornal, esporte, redes sociais, novelas. Veja bem, a Matrix ela te induz essa alienação através do ritmo hipnótico. Se você ligar a TV, você vai ver que sempre as notícias são da mesma vibração. É sempre a respeito de tragédia, confusão, fofoca, briga, jogo, entendeu? Então são comportamentos padronizados, são comportamentos enviados pela Matrix sempre iguais. Então todo dia você vai consumindo sempre as mesmas coisas, logo você vai se comportar sempre da mesma forma. Você acaba se hipnotizando, entra em um estado de transe por conta dessas notícias padronizadas que você absorve diariamente, te mantendo alienado, ok? Veja bem, aqui são alguns trechos existentes no livro Mais Esperto que o Diabo, em que o entrevistador conversa com o capiroto e o capiroto fala para ele a respeito das artimanhas e armadilhas que ele utiliza para manter o ser humano inconsciente e escravizado. Veja bem, o entrevistador pergunta para o diabo: o único meio do ser humano ser salvo da aniquilação eterna é manter o controle sobre a sua mente? Então o diabo responde: o que você afirmou está perfeitamente correto e é a mais absoluta verdade. Ok? Vou repetir.
O único meio do ser humano ser salvo da aniquilação eterna é manter o controle sobre a sua mente. Perceba que tudo ocorre na tua mente. A mente, ela cria a tua realidade. A mente, ela pode te deixar alienado. Perceba que os religiosos sempre falam a respeito dos dardos inflamados do diabo que ele lança na mente da pessoa. Isso é extremamente real. O inimigo, ele te manipula, ele te escraviza através das sugestões que ele envia para você na tua mente. Então, quando você aceita esses pensamentos como verdade, você vai se comportar conforme esses pensamentos que você absorveu. Então, sempre que você deixa-se levar pelos pensamentos, todos os pensamentos que surgem, você vai entrar no ritmo hipnótico, você vai começar a ser alienado. Tudo por conta de uma falta de questionamento. É por isso que você tem que se questionar a respeito das coisas. Você tem que pensar a respeito desses pensamentos que surgem na tua cabeça, se são reais, se são edificantes, se são mentiras. Então você tem que realizar esses questionamentos a respeito dos pensamentos que surgem na tua cabeça, ok? Porque o inimigo, ele te escraviza através da tua mente, ele te escraviza através do teu não racionalizar. Quando você racionaliza, você pensa antes de agir, então você está o quê? Quebrando esse ritmo hipnótico, ok? Olha a outra pergunta. Diga-me então, o que te deixa preocupado? O entrevistador pergunta para o diabo e ele vai e responde: a minha única preocupação é que algum dia um real pensador possa aparecer na Terra. Perceba que uma pessoa pensadora, uma pessoa que realiza essas elucubrações, fica pensando, realiza esses comportamentos filosóficos, ela quebra o ritmo hipnótico, porque o ritmo hipnótico são comportamentos que você realiza sem pensar. Você não se questiona, poxa, por que eu estou me comportando dessa forma? Por que eu realizo esse comportamento se eu sei que esse comportamento me traz problema? Será que vale a pena eu realizar esse comportamento? No momento que você começa a pensar, no momento que você começa a filosofar a respeito dos teus comportamentos, naturalmente você quebra o ritmo hipnótico, que é o que o diabo fala nesse trecho. A minha única preocupação é que algum dia um real pensador possa aparecer na Terra. Começou a pensar, começou a racionalizar, se questionar a respeito dos teus comportamentos, se questionar a respeito dos comportamentos das outras pessoas, naturalmente, com o passar do tempo, você vai deixar de ser um NPC, porque você quebrou a inconsciência, você agora está utilizando a tua mente, você está se tornando consciente, você está quebrando a alienação, consequentemente você está quebrando esse ritmo hipnótico. As pessoas são alienadas porque elas não se questionam, elas tomam tudo como se fosse uma verdade absoluta. Ela liga o jornal, começa a absorver aquelas informações e aceita aquelas informações sem se questionar. Logo ela vai ficar alienada. Sempre que você aceita uma opinião ou uma informação como verdade absoluta sem se questionar, você vai naturalmente se alienar, você vai naturalmente se tornar um NPC. Ok? Veja bem, o que aconteceria se um pensador aparecesse na Terra? O que aconteceria se você começasse a pensar, racionalizar, se questionar a respeito dos teus padrões comportamentais, dos padrões comportamentais das outras pessoas? Olha o que o diabo fala. Ele aprenderia a maior de todas as verdades, que o tempo que ele passa temendo alguma coisa, se fosse convertido em fé, daria a ela tudo que ela gostaria de ter no mundo material e também a salvaria de mim após sua morte física. O diabo, ele te hipnotiza e acaba com a sua vida, suga a sua alma através da tua mente, através da alienação. Quando você para de ficar se comportando de forma padronizada através do pensamento, você começa a se questionar a respeito das coisas, você vai quebrar o ritmo hipnótico, vai quebrar esses dardos inflamados do diabo e vai acabar com o medo, porque o medo te mantém alienado. O medo do futuro, o medo da pobreza, tudo isso te mantém alienado, todos os tipos de medo. E quando você começa a se questionar, esse medo vai embora. E quando o medo vai embora, a fé surge. Quando você começa a ter fé, naturalmente você quebra esse ritmo. Naturalmente você quebra essas tentações do inimigo através da fé. Utilizou a fé, fortaleceu ela, você adquire um forte poder de manifestação. Você vai começar a conquistar bens materiais, materializar o que quer que você queira.
além de adquirir a vida eterna. Você quebrou a alienação do mal, beleza? Outra pergunta que o entrevistador faz para o diabo. Qual o principal obstáculo para aparecer um pensador no mundo? E o diabo fala, o medo de crítica. Isso mesmo, meu amigo, isso mesmo. Enquanto você tiver medo de crítica, você jamais vai conseguir transmitir o seu alto potencial. É por isso que aqui no canal eu falo que nós temos que ser malucos. Porque uma pessoa maluca, ela não tem medo de crítica. E uma pessoa que não tem medo de crítica, naturalmente ela se torna autêntica, uma pessoa original. Pessoas originais, autênticas, elas não têm medo de crítica. Ela fala sem ter medo de ser julgado. Ela fala sem ter medo de que alguém negue aquela informação. Ou que a pessoa acabe se opondo à opinião dela. Então, o medo de crítica mantém o ser humano alienado. Poxa, eu não vou pensar dessa forma porque todo mundo pensa de outra forma. E se eu não pensar daquela forma que todo mundo pensa, eu vou acabar sendo criticado. E eu não quero ser criticado. Logo as pessoas começam a se comportar de forma padronizada. É assim que a massa opera. A massa ela opera realizando comportamentos padronizados porque elas possuem medo de crítica. Elas não têm um princípio superior. Essas pessoas, elas por terem medo de crítica e também levarem uma vida medíocre, elas permanecem naquela. Ela não quer saber de sair dali. Ele vive sempre se comportando de forma igual pelo medo de ser criticado, pelo medo de não receber elogios, sempre buscando validações externas. Entendeu? Então, dissolva o medo de crítica. Fuja da manada. E naturalmente, quando você se desconectar da massa, você vai ser criticado. Então se prepare para ser criticado. Tenha coragem para ser criticado. Tenha coragem para negar uma opinião que uma pessoa fala. A pessoa falou alguma coisa, você acha aquilo é errado, você fala que aquilo está errado. Você não precisa ter medo de ser criticado. Você não precisa ter medo de que alguém vai ficar com raiva de você. Beleza? Naturalmente as pessoas vão ficar incomodadas porque agora você quebrou o ciclo hipnótico, você quebrou o ritmo hipnótico do diabo. Porque agora você está sendo autêntico, você descobriu a verdade, você sabe que a massa realiza comportamentos baseados na hipnose, na alienação, porque elas aceitam tudo como uma verdade absoluta, sem se questionar. As pessoas não pensam porque pensar dói, pensar faz a pessoa sofrer, pensar é desconfortável. Ninguém quer ficar pensando, ninguém quer viver no desconforto. Por isso elas aceitam todas as informações que vêm como verdade. Ligou a TV, assistiu o jornal, toma tudo aquilo que ela recebe como verdade. Ela não se questiona se realmente é verdade ou não. Ela simplesmente aceita como uma verdade absoluta. Beleza? Então, dissolva o medo de crítica, que naturalmente você vai deixar de ser um NPC, vai deixar de estar inconsciente e quebrar a alienação. Beleza? Veja bem, observe isso aqui. Medo de julgamento, medo de pobreza, medo do amanhã, medo da morte e todos os outros tipos de medo te levam à alienação. Lembre-se do seguinte, meu amigo. O medo, ele é uma vibração, uma emoção extremamente baixa. É um comportamento de baixíssima vibração. Além disso, o medo, ele pode atrair, na verdade ele vai atrair circunstâncias ruins na tua vida porque ele tem um forte poder de magnetismo. Quando você sente muito medo, você vai atrair aquilo para a tua vida. Já dizia o nosso amigo e irmão Jó, aquele rapaz, o personagem bíblico. O que foi que ele falou em um determinado momento? Aquilo que eu mais temia veio sobre mim. Aquilo que eu tinha mais medo veio sobre mim. Perceba, quando você começa a ter muito medo de alguma coisa, essa coisa vai surgir na tua vida. Se você tem medo do amanhã, por exemplo, você vai ficar ansioso, a ansiedade vai surgir na tua vida. Se você tem medo da pobreza, você vai atrair a pobreza. Se você tem medo do julgamento, você vai receber críticas e não vai saber lidar com elas. Quanto mais medo você sente, mais você vai atrair esse problema. Seja qualquer um medo. Se você estiver namorando, por exemplo, e tem medo de perder a sua namorada, na verdade você já perdeu ela. Aquilo só é questão de tempo para se materializar. A curto, médio ou a longo prazo, essa mulher vai terminar com você, porque você tem medo de perder ela. E quanto mais medo você tem, mais você vai atrair esse problema para a tua vida.
entendeu? Então não tenha medo de crítica, você tem que superar tudo isso de degrau em degrau. Todos os dias você vai treinando, colocando coragem naquilo que te causa medo e superando esses problemas, beleza? Porque o medo te deixa alienado. Veja bem isso aqui, ó. O preguiçoso diz, há um leão lá fora. Provérbios 22:13. Perceba que o preguiçoso, ele sempre dá uma desculpa. Há um leão lá fora e isso faz com que ele fique o quê? Ele cria um medo e esse medo deixa ele preguiçoso. E a pessoa preguiçosa fica o quê? Procrastinadora e não se desenvolve. Então perceba que nesse versículo bíblico, fala que o preguiçoso, ele se tornou preguiçoso por conta do medo. Por conta da desculpa de haver os perigos no mundo afora. Então, por conta desses perigos existentes no mundo, o preguiçoso ficou com medo e esse medo deixa ele hipnotizado, deixa ele alienado. Faz com que ele entre no ritmo hipnótico do inimigo. Beleza? Agora essa pergunta é interessante que o entrevistador fala para o diabo. Como quebrar o ritmo hipnótico? Então o diabo fala, ter um desejo ardente de quebrá-lo através do questionamento. Quando você começa a se questionar a respeito de tudo, naturalmente você vai quebrar o ritmo hipnótico. Você começa, por exemplo, você bebe todo final de semana você está bebendo. Sai com os amigos e bebe, sai com os amigos e bebe, e assim passa semanas, meses e anos. Você está o quê? Em um ritmo hipnótico. Você está agindo no piloto automático. Mas no momento que você para se questionar, poxa, todo final de semana eu estou saindo, eu sei que aquilo está me prejudicando, eu sei que aquelas amizades não valem a pena, no fundo elas não valem a pena, aquilo está acabando com a minha vida financeira, minha vida física, mental, está me desequilibrando totalmente. Quando você começa a se questionar, naturalmente você está o quê? Quebrando esse comportamento hipnótico, esse comportamento padronizado que estava te deixando dormindo, inconsciente. Então, na medida que você começa a se questionar, naturalmente esses teus problemas vão começar a ser resolvidos. Porque agora você entendeu como funciona o jogo, você entendeu como o diabo se aproveita da inconsciência através do ritmo hipnótico. Beleza? Você só precisa se questionar a respeito de tudo. No momento que você começa a se questionar, a resposta vai surgir. Pode ter certeza que ela vai surgir, meu amigo. Pode ter certeza. Começou a se questionar a respeito de um determinado assunto, naturalmente essa resposta irá surgir na tua vida. Ok? Cuidado com a alienação causada pelo ritmo hipnótico. Comportamentos padronizados, comportamentos repetitivos que te deixam dormindo, te deixam hipnotizado, alienado. Você fica em transe, fascinado, realizando aqueles comportamentos como se fosse um NPC. Os NPCs, eles se comportam sempre da mesma forma, porque eles estão hipnotizados, eles estão dormindo, ok? Eles estão sedados através dos comportamentos que eles não se questionam, beleza? Então, não critique as pessoas, apenas entenda que a maioria das pessoas, elas estão dormindo. Até mesmo aquelas pessoas que cometem atrocidades são pessoas que estão agindo como NPC. Elas estão seguindo um ritmo hipnótico. Pensamentos negativos surgiram na mente dela, ela não se questionou, tomou os pensamentos como uma verdade absoluta e começou a agir segundo esses pensamentos que o diabo inseriu na mente dela. Então elas começam a realizar atrocidades por conta da inconsciência, por conta da alienação, por conta do ritmo hipnótico. Lembre-se do seguinte, meu amigo. Olha o que Jesus Cristo falou. Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Lembre-se quando Jesus estava lá quase morrendo, as pessoas estavam praguejando ele, xingando ele, maltratando Jesus Cristo, mas Jesus Cristo falou, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Perceba que ele quis dizer o quê? Que as pessoas estão alienadas. Perdoe essas pessoas porque elas estão inconscientes, elas estão dormindo, elas estão alienadas, elas estão hipnotizadas. Então, meu Deus, então, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. As pessoas estão hipnotizadas, meu amigo. As pessoas estão dormindo com os olhos abertos, se comportando da mesma forma todo santo dia, sem se questionar, apenas aceitando aqueles comportamentos padronizados que vão levar ele ao fracasso, e a pessoa passa a vida inteira agindo da mesma forma, nunca transcendendo seus comportamentos e buscando evoluir, ok? Mas lembre-se também, meu amigo, o ritmo hipnótico, ele pode ser utilizado tanto para o bem quanto para o mal. Se você começar a implementar
hábitos extremamente saudáveis em todo o seu dia, você vai entrar em um ritmo hipnótico também. Mas vai ser um ritmo hipnótico saudável e positivo, que vai te levar à evolução e transcendência em todas as áreas da vida. Se você começa a se alimentar bem, começa a praticar exercício, começa a estudar, ler, todos os dias, realizando esses comportamentos, eles vão se tornar hábitos. Esses hábitos vão ser os programas da tua mente subconsciente. Consequentemente, você vai começar a entrar em um estado de ritmo hipnótico, mas vai ser um ritmo hipnótico em que você não vai estar mais alienado. Você não vai estar inconsciente, vai ser um ritmo hipnótico consciente do que você está fazendo, ok? Comportamentos negativos te deixam inconsciente, te deixam alienado. Comportamentos positivos te deixam despertos, porque agora você está utilizando a mente e agora você sabe que o diabo ele acaba com a vida do ser humano, corrompendo a mente. Mente vazia, oficina do inimigo. Ok? Espero que vocês tenham entendido a respeito desse assunto e sempre se questione a respeito de absolutamente tudo, meu amigo. Se questione de tudo que a resposta vai surgir na sua vida, ok? Lhe desejo muita paz, muita saúde, muita prosperidade, abundância, tudo de bom na sua vida, meu amigo. E até a próxima, se Deus nos permitir.